Voltamos. Então me diga como é que tá aí chegando o sinal para você. Diga o seu nome, a cidade onde você está e como está chegando o sinal para você. Estou falando de Vitória, Espírito Santo, a capital capixaba, a capital do Espírito Santo. E hoje nós vamos então falar sobre a timidez, né? Como é que tá? Que é a timidez? Por que nós sentimos timidez? E eu gostaria que você aí opinasse e me dissesse como é que está chegando o sinal para você e como é a questão da timidez. Diga aí o seu nome, a cidade onde você está. Karine Gonçalo, bom dia. Porque não está chegando para mim aqui a quantidade de pessoas que estão assistindo. Claudete Saraiva, a Cida de Assis, Adriane Cavalcante. À medida que vocês falam a cidade onde vocês estão, eu identifico aqui, para que quem esteja assistindo possa compreender com quem estamos conectados. Eu gostaria que você me dissesse também como é que está chegando o sinal. Se você está escutando bem, se a imagem está boa, porque é uma internet nova aqui e a gente tem aqui do lado acontecendo uma festa junina. Então como é que está chegando o sinal aí para vocês? Esse, tá vendo, fundo musical aí de festa junina, é a festa junina em uma escola pública aqui perto. Serê, me diga aí como é que tá chegando o sinal para você. Bom, tá aqui a Adriana Cavalcante dizendo, bom dia, por aqui o sinal tá ótimo. Ela é de Paulista, Pernambuco. Karine Gonçalo, de Caruaru, Pernambuco. Pessoal do Nordeste aí bem presente nesse manhã no divã. Agora sim começou a aparecer o número de pessoas. A transmissão tá boa? Legal. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a timidez. Você é tímido? Me diga aí se você é tímido, em que situações você se sente constrangido de se expressar, né? Quais são as situações específicas? A gente falando aqui, Francisco Tosato Borges, tá chegando legal a imagem, som. Obrigado, Francisco. Tá em Guarapari, o Francisco. Então, como eu tô falando aqui de Vitória, né, Francisco? Eu quero saber como é que tá o sinal. E também tem um fundo musical aí, de vez em quando, que é a questão da festa junina que tá tendo aqui perto. Então eu gostaria, deixa eu tirar aqui, eu gostaria que vocês me dissessem como é que tá chegando o sinal aí para vocês. Né? A Leila Tavares Pereira, Adriano Cavalcante, lá de Pernambuco. Então, vamos falar da timidez hoje? Quem aí é tímido? Em que situação é ser tímida? A Cida Assis, bom dia, Luiz, que aqui está legal, Pernambuco. Então tá bom. Aí eu tô vendo que tá bom, então. Então você é tímido? Em que situação você é tímido? Você é tímida? Que situação você se sente retraído ao se expressar? A Adriana Cavalcante está dizendo, tenho pavor de falar em público. Isso, então, isso é um tipo de timidez, sim, que pode estar ligado a um trauma, Adriana, a um trauma da infância, alguma situação em que você foi exposta publicamente, né? Você foi humilhada publicamente e aí você não consegue hoje. Bom dia, transmissão perfeita, está dizendo o meu amigo Cícero Petronilo. Eu vou pedir aos companheiros que estão assistindo que compartilhem para chegar a mais pessoas. Então, Marluce, a Rangel Dantas, também de Pernambuco, de Recife, está assistindo. Tânia Maria, de Caruaru, está dizendo, bom dia, Luiz, o sinal está legal. Então, a timidez de falar em público pode estar ligada a um trauma de infância, a bullying na escola, uma situação em que o professor, em que o seu colega te deixou humilhado publicamente, você ficou envergonhada. E daí então a dificuldade de falar em público. Quando você está diante de uma plateia e você começa a suar frio, as mãos ficam trêmulas, a mão fria, as pernas bambas, pode ser que você esteja tendo uma regressão. Ou seja, você volta a uma situação da infância em que você foi humilhada publicamente e essa situação acaba acontecendo hoje. Para o inconsciente não existe passado, presente, futuro. O inconsciente ele não trabalha com a cronologia. Para o inconsciente é o eterno presente. Então qualquer coisa que tenha
A Ivanilda Pereira está dizendo, muito bom, bom sinal, foi muito tímida. Fui muito tímida, não conseguia falar em público. Hoje sou leve, livre e solta. Dane-se a timidez, está dizendo ela, né? Então, é uma situação que aconteceu lá atrás, que você foi humilhada publicamente, e aí é interessante se você identifica isso e consegue fazer o link, você vai desafiar você mesmo, e aí, se preparando, você fala em público. Karine Gonçalves está dizendo, concorda, é isso mesmo. Então veja bem, se você vai fazer um trabalho de faculdade, a apresentação de um projeto para os seus colegas de trabalho, prepare direitinho, estude o conteúdo, prepare slide, ensaie antes, porque aí se você conseguir fazer, você vai vencer essa barreira. Maria Souza, de Minas Gerais, o sinal tá ótimo, ela é de qual cidade de Minas Gerais? Então, o medo de falar em público pode estar ligado a isso. Agora, a gente às vezes tem timidez, por exemplo, chegar numa festa e a gente não consegue ficar muito à vontade. Timidez de estar dentro de um ônibus, de um avião. Bom dia, Luísa. Maritza de Santos Dumont, Minas Gerais. Então, a gente tem essas timidez. E a timidez, na visão da psicanálise, ela tem três origens básicas, algumas outras, mas 3 origens básicas. A primeira delas, a Adriane Cavalcante está dizendo, quando não passamos por nenhuma situação assim, sempre tive esse receio, mas nunca passei por nenhum constrangimento. Hoje, Adriana, você tem que pensar no passado, você tem que pensar quando você era criança, que aí você é transportada para hoje. Talvez você não se lembre, mas com um pouco de reflexão, pensando na sua infância, lembrando da sua infância, pode ser que você lembre um momento em que você foi constrangida. Pode ser que seja um problema que esteja dentro do útero da sua mãe, mas muito provavelmente aconteceu na sua infância, na sua primeira infância, até os 5 anos, ou dos 5 aos 10 anos. A Maria Souza de Astolfo Dutra, né? Entendi, então legal, Maria. Quando acontece entre o casal, ou entre mãe, pai e filha, sim. Tem timidez, por exemplo, que a esposa não consegue se desnudar diante do marido. Para fazer atividade sexual é necessário apagar a luz. Ela é tímida, ela tem um pudismo acima do normal. Isso também está ligado à infância. Isso está ligado aí, um dos 3 pilares da timidez, que é a relação edipiana. A relação entre pai e filha, a relação entre mãe e filho. Essa relação que vai moldar a vida conjugal pode desenvolver aí um quadro de timidez, né? Às vezes padrões morais. Aquela mãe fica sempre em cima, olha, minha filha, não pode ficar sem roupa, não pode usar roupa curta, porque isso é pecado. Isso vai criando na mente da filha, sobretudo das meninas, uma barreira em que ela começa a ter vergonha do próprio corpo. E aí ela não vai conseguir se expor, mesmo diante do marido, né? Pode ser uma situação de uma rejeição do pai. Então, como ela encara o marido como pai, ela pode ser uma consequência disso. Eu quero aqui registrar a presença do meu amigo Rosni Badawi, lá de São Paulo. Muito obrigado pela audiência, meu amigo. Um abraço na Aline. Luciano Marinato Aguiar. Um abraço, Luciano. Então, compartilha para nós aí, pessoal. Então, a timidez é dentro de casa, na relação íntima. Por exemplo, na relação entre marido e mulher, pode se dar a partir de padrões morais construídos do ponto de vista da religião e reforçado dentro de casa. Aquela ideia judaico-cristã do sexo como pecado, primeiro, como pecado original, cuja única maneira de combater o pecado é a reprodução. Então, dessa maneira,
o indivíduo é constrangido a não se desnudar. E esse desnudar fisicamente pode trazer dentro de si o desnudar psiquicamente. Então aquela mulher que tem vergonha de ficar nua na frente do marido, aquele marido que tem vergonha de ficar nu na frente da esposa, também ele não deve se expor nas suas questões psíquicas. Ela não deve ser exposta ao marido nas suas questões psíquicas, o que limita o relacionamento. Porque ela está dentro de casa e está tendo que usar máscara, que não é muito saudável você usar máscara diante da própria esposa. O Rosni, por exemplo, é islâmico. Então as mulheres islâmicas, elas não se expõem publicamente. No entanto, elas, quando estão diante do marido, elas podem ficar expostas. Elas usam lingeries atraentes, bonitas, para os seus maridos. Então, quando você não consegue se expor, nem mesmo para o seu marido, nem mesmo para a sua esposa, isso quer dizer que você está, digamos assim, com a sua metade só na relação. Você não se jogou na relação. Você não está completo na relação. Então tem que pensar. Então a parte externa é apenas um sintoma, um detalhe do que acontece internamente. Provavelmente você não fala das suas próprias questões, dos seus sonhos, das suas frustrações, das suas fantasias para a sua parceira, para o seu parceiro. E isso faz com que o seu relacionamento seja um relacionamento meia boca, seja um relacionamento mais ou menos. E como disse uma companheira aí, uma das participantes, que eu não me lembro agora o nome, né? Quer dizer, ela disse, eu já me livrei disso. Eu agora estou livre, leve e solta. Então é preciso que a gente tenha leveza na vida. É preciso que a gente se sinta solta, leve. Então, nada muito pesado. Então, se você sendo leve, você vai se expressar como você achar melhor. Os animais, por exemplo, andam nus. E então, por que a gente precisa desse pudismo exagerado? A nossa vida social, fora de casa, diz que a gente tem que se preservar. Porque vamos lidar com pessoas que não conhecemos. Agora, quando você se preserva em lidar com pessoas que você conhece, aí passa a ser um problema, porque são pessoas da sua confiança, são pessoas que você ama. Então como é que é isso? É a timidez na relação entre pais e filhos, né? É uma outra questão. Quer dizer, o seu filho é tímido com você. Tudo bem que pode ser uma característica do seu filho, da sua filha, sobretudo na adolescência, né? Ele pode ser um pouco mais tímido. Eu tenho em casa, dos meus 5 filhos, 2 são muito tímidos. Então, mas eu tenho com eles um canal de comunicação. Eu sei que com eles eu preciso investir mais, eu preciso provocar mais para trazê-los próximo de mim. Porque o mundo, ele se divide em 2. O mundo subjetivo é o que está aqui dentro, e o mundo objetivo é a minha comunicação com o outro. Quando eu estou tímido, eu estou abrindo mão do mundo objetivo. Eu estou abrindo mão de me comunicar com o outro. Então isso vai me trazer uma série de problemas. E aí eu vou ficar preso só ao mundo subjetivo. Vocês sabem o que caracteriza a pessoa louca, a pessoa psicótica, da pessoa neurótica, da pessoa normal, entre aspas? É exatamente que o normal, o neurótico, ele vive um mundo objetivo. Ele tem as fantasias, tem os conflitos, mas ele se comunica com o mundo. Enquanto que o psicótico, enquanto que a pessoa que tem problemas mentais, problemas de comunicação com o mundo, ela não se comunica com o mundo externo. Então ela vive só no mundo dela. Não se trata de verdade ou mentira. Freud vai dizer que a verdadeira realidade é a realidade psíquica. O fato é que
a pessoa vive muito mais no mundo subjetivo, no mundo psíquico, do que no mundo objetivo. E o tímido, ele tende a caminhar para o mundo psíquico. Então nós temos que vencer a nossa timidez, nós temos que encarar a vida social, nós temos que dialogar com os nossos conflitos para a gente ter uma saúde mental. Então, a Maria Azevedo, bom dia, de Campos do Goitacazes, minha querida psicanalista, minha amiga Maria Inês, doutora Maria Inês. Então, é um prazer, Maria Inês. Então é importante que eu vença essa timidez, que eu me comunique com o mundo. E aí, se o meu filho é tímido, se a minha filha é tímida, eu tenho que provocá-la. Luciana Lopes, bom dia. Luciana Lopes é de Guarapari. Então eu tenho que provocá-la para que ele ou ela possa estar perto de mim. Então, quando eu tenho um filho ou uma filha que é muito fechado, na adolescência, assim, trancado no quarto, 24 horas por dia no computador, eu tenho que me perguntar como é que está a minha relação com ele. Porque se eu sou mais maduro, se eu tenho mais experiência no mundo objetivo, eu tenho que fazer essa provocação. Compreende? Então, é um processo necessário, essa relação, né? É claro que a timidez é uma característica também. Nós temos dois tipos de pessoas no mundo. Uma é a pessoa que é pervertida. O que é o pervertido? É aquele que se expõe, é aquele que se comunica, é aquele que diz o que pensa, é aquele que diz o que sente. Porém, essa pessoa, muitas vezes, ela é rejeitada socialmente. Porque o outro, que não está preparado para receber essas informações, rejeitam. Mas, no entanto, o pervertido, ele é feliz, porque ele fala o que ele sente, ele fala o que ele pensa, ele fala o que acredita, ele vive o que ele acredita. Então é muito mais interessante. O outro tem que aprender a me aceitar como eu sou. Então a pessoa pervertida é uma pessoa não tímida, é uma pessoa que não se expõe. E do outro lado existe o recalcado. O recalcado é aquele que recalca, é aquele que guarda para dentro, é o rancoroso, é aquele que vive reclamando. Por quê? Ele não consegue defender o que ele acredita. E essa não defesa do que acredita faz mal a ele. A vida dele se torna pesada, a vida dele se torna difícil. E não obstante, muitas vezes ocorre a depressão, ocorre o suicídio. Por quê? Porque ele se volta para dentro, no convívio com a sua própria dor, não conseguindo se expressar no mundo que ele sente, ele acaba pela depressão se tornar algo realmente muito forte dentro dele. Então a gente precisa se comunicar com o mundo, a gente precisa da vida social. Vocês podem observar, estou vendo que se não tem mais ninguém que está entrando, vocês podem observar que quando a pessoa está com depressão, ela não quer falar com ninguém, ela quer se isolar, né? Ela quer fugir do convívio com o mundo objetivo. Freud vai dizer que a depressão é um passo além da neurose e um passo antes da psicose. Então o depressivo é como se ele estivesse na antessala da loucura. Por quê? Porque ele não quer se comunicar. Então lembre-se que a sua comunicação com o mundo é a base da sua lucidez, da atenção. Então a sua preocupação em agradar, desagradar, ser rejeitado, não ser rejeitado, isso aí é fundamental. A gente tem que aprender a lidar com isso. Claro que quanto mais a gente se expressar, não permitindo que o outro interfira, é melhor, né? O medo da rejeição é a grande barreira da nossa comunicação. Então muitas vezes o seu filho não se comunica com você porque ele tem medo de ser rejeitado. Um caso muito comum são os filhos homoafetivos. Então às vezes a gente não sabe que o filho é homossexual. A gente sente, mas não sabe. Então a gente fica torcendo para que aquela nossa intuição esteja errada. E aí o filho, sabendo que a gente não gostaria de ter um filho homossexual, ou que a gente rejeitaria um filho homossexual, não fala pra gente. Não falando pra gente, ele guarda pra ele. E ele vai construindo um mundo próprio e vai se isolando. Pode ser um problema, por exemplo, físico, né? A criança, aquela criança alegre, feliz,
de repente ela começa a ter um problema dentário, a projeção dos dentes, que hoje pode se resolver com aparelho. E com bullying na infância, os coleguinhas chamando, ô dentuço, não sei o quê. Aí ela para de se comunicar com os colegas, com o mundo, que ela tem medo da rejeição. E com isso ela vai só fechando dentro do casulo. Se torna uma criança tímida, um adolescente fechado. E aí muitas vezes, dialogando com ele, você vai perceber que o problema dele é o dente. Você contrata, leva num ortodonto, leva numa fono, e aí o processo se resolve, e aí com a terapia ele pode voltar a se comunicar. A moça, pode ser que ela tenha os seios muito grandes, e alguém então, na infância, na adolescência, humilha, faz bullying, peituda, não sei o que, vaca leiteira, ou qualquer outro nome que ofende a criança. E aí ela começa a se fechar. A outra é porque tem o nariz grande, a outra é porque tem o peito pequeno demais. Então, como na adolescência as partes do corpo crescem de maneira desproporcional, o adolescente tende a sofrer bullying e com isso se fechar, e com isso ficar tímido. Então cabe a nós pais provocá-los, trazê-lo para perto da gente, pais, tios, avós, netos, né? Sobrinhos, primos, a trazer essa pessoa tímida para perto de nós, a ouvir o que está provocando esse sentimento e dessa maneira poder ajudar. Tá bom? Eu disse que eu ia explicar quais são as bases da timidez, mas isso não vai dar tempo hoje. Em outro momento a gente explica. Trabalhamos um pouco aí a questão da infância. Mas eu vou só adiantar para vocês que a timidez tem um tripé que é a base. Que é, primeiro, o sentimento narcisista, né? O medo de ofender a imagem, o processo de rejeição, o medo da rejeição, portanto, a relação materna-paterna, e o último tá ligado à questão da relação edipiana, né? A relação do complexo de Édipo, tá bom? Que vai gerar aí como consequência baixa autoestima e uma série de outras coisas. Um grande abraço a todos. E estamos aí mais uma manhã no Divã. Amanhã nós voltaremos a nos comunicar. Compartilhe, pode baixar pode traduzir para o YouTube. Fique à vontade, tem a minha autorização. Espalhe essa mensagem no WhatsApp, da maneira que vocês acharem melhor. Muita luz, muita paz a todos e até o nosso